Presidente, o voto ele já foi lido, fico aqui à disposição para se alguém quiser que eu faça uma releitura do processo ou, se não, inclusive esse foi um processo que eu trouxe até fazendo uma introdução no sentido de que ele tinha sido um questionamento da Defensoria Pública, né, e que eu trazia até para a gente discutir se porque ele é como uma espécie de uma consulta, certo? Com relação a informações do processo que tramita aqui no tribunal, e só que, como bem falou o Rodrigo, a pessoa que demanda o questionamento, ela não é apta a formular consulta, e nem faz nesses termos. Ela faz de uma maneira simplória um requerimento questionando, né? E que eu trouxe, inclusive, com resposta, mas deixando aqui que a gente discutisse a questão, né? Se de fato o tribunal respondia ou não. Eu achei por bem responder, porque eu achei que era uma questão afeta a um processo nosso, e eu achei que cabia o entendimento dessa corte a respeito da paralisação do processo por nós mesmos. Então, assim, eu deixo aí, não sei se o conselheiro Fernando, o conselheiro Anselmo deu uma lida aí, se recorda do processo, e se for necessário, faça uma releitura. Se não, pode colocar em pauta para discussão e julgamento. Senhor presidente, eu me recordo desse processo, assim, na verdade, trata-se da paralisação do processo e se contraria o tempo para a decadência do concurso. Isso, se esse tempo que estaria suspenso o concurso pelo tribunal, se ele seria, digamos, descontado com relação à questão da... Ter feito o entendimento de Vossa Excelência no sentido de paralisar o tempo. Fica paralisado. Eu me recordo. Eu também concordo. Então, vamos fazer votação. Eu estou satisfeito, a senhora Raquel mostrou no processo, eu li a boa parte da decisão, e a situação é um pouco diferenciada daquela em que eu pensei, satisfeito com a informação agora lembrada, senhor presidente. Então, já falou, né? Já. Então, o conselheiro Anselmo vota com a relatora. A minha tendência é acompanhar a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora. O Rodrigo não pode votar. Então, tá ok, tá aprovado. Porque ela explicitou que o concurso estaria paralisado, seu prazo de constitucional, parar né? aqui, realmente tem que parar. Aí Eu só faço uma observação com relação ao processo que está pautado. Ele foi pautado o processo principal. O processo que eu trouxe e que foi pedido vista foi o processo específico da Consulta. Desse requerimento da Defensoria possível Pública. Consulta. Então, só para fazer dar essa informação, porque no momento aí do registro pode ficar meio confuso. Ok. Aprovado. Presidente, Pois não. tem uma palavra ainda? Acho que a Raquel terminou, então é com você. Eu estou trazendo para relatar uma consulta proposta no dia 13 de maio de 2019 pelo senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, prefeito do município de Marechal Deodoro, que gerou o processo TC 5468/2019, formulada nos seguintes termos. O prefeito ele considera a contribuição social do salário da educação destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição Federal de 1988, caracterizando-se como fonte adicional de recursos. E ele vem, através dessa consulta, perguntar quanto à possibilidade do município custear a compra de uniformes, mochilas, calçados e a realização de exames oftalmológicos e aquisição de óculos de grau para os alunos da Rede Municipal de Educação Básica com as cotas
do salário educação. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer de número 1715/2019 da Procuradoria-Geral, da lavra do procurador Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, se manifestou no sentido da possibilidade condicionada da utilização dos recursos provenientes do salário educação para os fins questionados, com a ressalva de que em nenhuma hipótese tais despesas poderiam ser computadas para os fins de atingimento do percentual fixado no artigo 212 da Constituição Federal. Este é o relatório, senhor presidente, em apertada síntese. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público ele opina pelo conhecimento da consulta, por ser o gestor legitimado e por se tratar de um caso em tese, não de fato concreto. Portanto, o Ministério Público opina pelo conhecimento. E no mérito, fazendo a distinção entre despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e despesas com educação, a educação teria um sentido mais amplo do que manutenção e desenvolvimento do ensino. Tendo em vista também a própria lei que cria o salário educação. O salário educação é uma contribuição social cobrada de pessoas jurídicas para financiar justamente esse tipo de programa. E a única vedação que a lei trata é quanto à aplicação para pagamento pessoal. Portanto, a lei específica que trata do salário educação só tem essa vedação. Não pode pagar pessoal. E aí eu faço a diferença, como já disse, educação e ensino. Pesquisei alguns tribunais, muito embora não estejam aqui no meu parecer, há decisões de outros tribunais de contas sobre a matéria, de forma que eu opino para que se responda nos seguintes termos. Pela possibilidade da utilização dos recursos do salário educação para compra de uniformes, mochilas, calçados, realização de exames oftalmológicos e aquisição de óculos, desde que observadas as condicionantes apresentadas no presente parecer e, em nenhuma hipótese, tal despesa poderá ser computada para fim do atingimento percentual fixado no artigo 212, que é os 25% de impostos e transferências. Porque não é imposto aqui. Aqui é uma contribuição social da União, que a União repassa para os entes federados. E quais são as condicionantes que o Ministério Público propõe? O Ministério Público propõe que os alunos que se beneficiarão da política assistencialista educacional deverão estar devidamente matriculados na rede de ensino, municipal de ensino, que o gestor deve realizar pesquisa de mercado apresentando ao menos 3 cotações válidas atuais de produtos que se pretende adquirir, procurando o melhor preço, inclusive realizando licitação para a aquisição de itens na modalidade adequada aos custos, também vedando a realização de aquisição fracionada, que as mochilas e sapatos adquiridos tenham as dimensões proporcionais à idade daquelas que irão utilizá-los, observando-se, para tanto, as recomendações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Os calçados devem ter numeração adequada e observados os casos excepcionais em que os beneficiários necessitam de calçados ortopédicos e adequados à respectiva patologia. Que os óculos e mochilas e sapatos adquiridos não devam expor os beneficiários à situação vexatória, conforme já ocorreu no ano de 2017 em outras regiões do país. Foi um caso de um estado que comprou, o município, mochilas totalmente desproporcionais para os alunos, e que todo o procedimento, os itens a serem adquiridos, devem ser justificados por escrito. Então, senhor presidente, tem mais. Também sapatos ortopédicos. Bom, em que todos os procedimentos de compra observem a legislação em vigor, em especial o procedimento licitatório. Então, são esses termos que o Ministério Público opina, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu vou pedir vênia para dispensar a leitura da competência e da admissibilidade da consulta, tendo em vista que a matéria, como muito bem descortinado pelo Ministério Público, é de nossa competência e o prefeito possui legitimidade para formulá-la de acordo com o artigo 1º, inciso 19 da Lei
orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, combinado com o artigo 6º, inciso 10, a linha A da Resolução Normativa número 003/2001. Quanto ao mérito, eu estou seguindo o entendimento do Ministério Público de Contas, divergindo quanto a algumas condicionantes. Aliás, a gente concorda com todas as condicionantes, somente apenas no dispositivo nós omitimos algumas condicionantes, pois achamos que era algo natural de qualquer aquisição, o processo de licitação. Então vamos ao mérito. A educação constitui direito fundamental expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, no rol do seu artigo 6º, que versa sobre direitos sociais. Desse modo, configura-se também como dever do Estado, conforme previsão do artigo 205 da Carta Magna in Verbis, abrem-se aspas. A educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 208 da mesma carta, por sua vez, estabelece os modos pelos quais devem ser efetivados esse dever estatal, especificando em seu inciso 7º a garantia de, abrem-se aspas, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Nesse sentido, importa destacar, no que diz respeito ao financiamento do referido direito, o que estabelece o artigo 212 da Lei Maior, e nós abrimos aspas novamente. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Prevê também no parágrafo 5º do mesmo artigo o salário educação objeto da presente consulta como fonte adicional de financiamento nos seguintes termos, abrem-se aspas novamente. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Evidencia-se assim a natureza de contribuição social do referido tributo. Vale rememorar que as contribuições sociais possuem destinações específicas previstas constitucionalmente e, conforme Ricardo Lobo Torres, um dos seus fundamentos é a destinação constitucional à Seguridade Social, à educação e à cultura. No presente caso, tem-se a destinação ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica, conforme previsão do artigo 9º, inciso 2, do Decreto 6.003/2006, da Presidência da República, que regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da contribuição social do salário educação. Ressalta-se por oportuno que também a Lei 9.766/96 versa sobre o salário educação e em seu artigo 7º veda a aplicação dos recursos provenientes do salário educação em programa de pessoal, em pagamento de pessoal, melhor dizendo. Dito isto, cabe então esclarecer a dúvida formulada nesta consulta, que indaga se as cotas provenientes do recolhimento do salário educação podem ser destinadas à compra de uniformes, mochilas, calçados, e a realização de exames oftalmológicos e a aquisição de óculos de grau,
para os alunos da Rede Municipal de Educação Básica. A razão da controvérsia que origina esse questionamento vem a ser a norma constante do artigo 71 da Lei 9.394/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que prevê nos seguintes termos, abrem-se aspas, não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com, inciso 4º, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica e outras formas de assistência social, grifos nossos. Há entendimento no sentido de que não seria possível a utilização das verbas do salário educação para a finalidade aventada na hipótese em análise, tendo em vista o caráter assistencial das referidas medidas, o que as exclui do conceito de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Já decidiu assim o Tribunal de Contas do Espírito Santo. Deveras, tem-se que a aquisição de materiais escolares para o uso individual não se enquadra em manutenção e desenvolvimento do ensino propriamente ditos, pois tem cunho nitidamente assistencial. No entanto, isso não significa que aqueles não podem ser adquiridos com recursos do salário educação. Expliquem-se. A inteligência do artigo 71 da LDB é de que as despesas efetuadas para a aquisição dos referidos materiais não podem ser consideradas para fins de atingimento dos percentuais mínimos para investimentos em educação estabelecidos pelo artigo 212 caput da Constituição Federal. Assim, esse dispositivo não versa sobre a destinação dos recursos obtidos pelo recolhimento do salário educação. Logo, é possível que as cotas pertencentes aos entes federados sejam utilizadas para a aquisição dos itens objeto do questionamento, desde que atendida a destinação a projetos, programas e ações voltados à educação, conforme asseverou o Tribunal de Contas de Minas Gerais, ao decidir pela possibilidade de aquisição de uniformes e mochilas com os mesmos recursos. Abrem-se aspas. A permanência dos alunos nas escolas vai além da disponibilidade de vagas pelas instituições de ensino e, sem dúvida, projetos que visam o fornecimento de tais materiais têm como escopo facilitar o acesso e a permanência dos alunos nas escolas, bem como promover a integração deles nas atividades básicas da vida escolar, podendo ser custeados por contribuições sociais, fecham-se aspas. Desse modo, a aquisição desses materiais diz respeito à assistência social relacionada à educação, ou seja, ações que não são típicas da educação, mas visam garantir sua efetivação. Considerando esse entendimento, manifestou-se então o conselheiro relator José Alves Viana, em julgamento proferido pela Corte de Contas Mineira, nos seguintes termos. Aí pedimos vênia novamente para abrir aspas. A destinação do salário educação é colocada de forma ampla para financiar programas, projetos e ações voltadas para a educação básica, sendo que a única restrição que existe para sua utilização está prevista no artigo 7º da Lei número 9.766/86, que veda a destinação para o pagamento de pessoal. Sendo assim, entendo perfeitamente possível a utilização de tais recursos na compra de uniformes e mochilas, fecham-se aspas. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a julgar a possibilidade de utilização dos mesmos recursos, proferiu o seguinte entendimento, abrem-se aspas. O salário de educação tem natureza jurídica tributária de contribuição social, com destinação vinculada ao financiamento de programas, projetos e ações voltadas para a educação básica, conforme se extrai das disposições constantes do citado artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal, conjugada com as do artigo 9º, inciso 2, do referido decreto 6.003/2006, supratranscritos. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabeleceu em seu artigo 70
as ações governamentais que podem ser consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino para atingimento do referido índice de 25% e no seu artigo 71 elencou aquelas que não podem ser consideradas para tal fim. Assim, chegou à inarredável conclusão de que as receitas de contribuições sociais, tal como o salário-educação, podem ser utilizadas para o custeio de projetos, programas e ações voltadas para a educação básica, inclusive para aquelas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, mas não poderão ser consideradas para a composição do Índice Constitucional da Educação, por não advirem de impostos. Fecham-se aspas. Em suma, é possível a utilização dos recursos provenientes do recolhimento do salário-educação para aquisição de uniformes, calçados, mochilas e óculos para estudantes da rede pública municipal, mas em atendimento à norma do artigo 71 da LDB, essas despesas devem ser excluídas do cômputo dos percentuais mínimos de investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Ademais, cabe ainda destacar que, considerando a finalidade a que se destina a referida contribuição social, imprescindível é o estabelecimento de balizas a serem observadas pela administração pública quando das referidas aquisições, no intuito de que não seja desvirtuada a aplicação dos referidos recursos. Enfim, senhor presidente, eu passo, portanto, ao dispositivo. Por todo o exposto, eu estou apresentando o voto para que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas acima, decida por conhecer a presente consulta, formulada pelo senhor Cláudio Roberto Aires da Costa, na condição de prefeito do município de Marechal Deodoro, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1º, inciso 19, da Lei 5.604/94, combinado com o artigo 6º, inciso 10, a linha G, do Regimento Interno do TCE-AL. Quanto ao mérito, nós estamos respondendo ao consulente que é possível a utilização dos recursos provenientes da contribuição social do salário-educação para custeio de uniformes, mochilas, calçados e a realização de exames oftalmológicos e aquisição de óculos de grau para alunos da rede municipal de educação básica, desde que não sejam computadas para fins de atingimento dos percentuais constitucionais mínimos de investimentos em manutenção e desenvolvimento do ensino e observadas as seguintes condições que foram muito bem levantadas pelo Ministério Público de Contas, quais sejam: a linha A, os alunos a serem beneficiados pela política assistencial deverão estar devidamente matriculados na rede municipal de ensino. Item B, as mochilas devem ter dimensões proporcionais à idade daqueles que as utilizarão e os calçados, numeração adequada aos respectivos beneficiários, observadas as recomendações da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A linha C, todo procedimento para aquisição dos itens deve ser pormenorizado e justificado por escrito com indicação da quantidade de estudantes beneficiados. A linha D, em caso de necessidade de sapatos ortopédicos ou destinados a determinada patologia e de óculos de grau, seus beneficiários devem, além de estar matriculados, ser indicados no respectivo processo administrativo, a fim de justificar a quantidade de itens adquiridos, bem como devem ser consignados no mesmo processo os comprovantes de recebimento dos referidos objetos pelos responsáveis. E, por fim, a linha E, que é a realização de exames oftalmológicos
deve ser realizada prioritariamente por médicos credenciados junto ao Sistema Único de Saúde, SUS/Programa de Saúde da Família, apenas se reconhecendo a contratação de profissional em situação excepcionalíssima e por curto período, o suficiente para a realização dos referidos procedimentos de avaliação médica. Por fim, como encaminhamento, nós estamos determinando a publicação do presente acórdão e, em seguida, o arquivamento dos autos. É como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado da consulta do conselheiro Rodrigo. Em votação. Eu acho que tem Conselheira Raquel. Presidente, eu me declaro suspeita para atuar nesse processo. Conselheira devem ser efetivadas. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Anselmo. Senhor presidente, eu acompanho em parte o relator, tendo em vista que a legislação que trata do assunto ela é explícita do que pode ou não ser considerada despesa com educação básica pública e aquilo que também não pode ser considerada. E a parte em que eu deixo de acompanhar o voto do relator é aquela despesa que se relaciona a programas suplementares de alimentação, que tem aplicação própria, assistência médico-odontológica, que também é muito claro, exames odontológicos ou aquisição de óculos não se enquadrariam naqueles meios autorizados, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social. Quanto a este item, eu deixo de acompanhar o relator por ser explícita a legislação na vedação a esses gastos, embora saibamos que nenhum valor aplicado, nenhum gasto feito utilizando salário e educação deva compor limite de gasto de desenvolvimento da educação. É só um alerta não, é só uma forma de falar o que o conselheiro Rodrigo disse, mas de um outro modo. Nenhum desses gastos, aliás, pode ser considerado no índice ou no percentual mínimo de aplicação em desenvolvimento da educação. Então, eu voto nesse sentido, excluindo essa parte que eu entendo está explícita a vedação na legislação, senhor presidente. É o artigo 71, eu não me recordo o inciso, mas deve ser o inciso 4º, aquele que é programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica. Entendo que lá no 70, onde é recurso para educação, apesar de não fazer referência a vestimenta da calçados, mas parece que é algo inerente. Então, nessa parte eu acompanho o relator, mas nessa questão mesmo que eu entendo assistencial, médico-odontológica, a vedação, para mim, eu me sentia explícita na legislação, senhor presidente. É isso. Está em debate? Eu estou na votação, mas... Nós fizemos exatamente essa distinção que o Ministério Público de Contas faz entre educação e financiamento da manutenção e desenvolvimento do ensino, que me parece que é mais restrito e regulamentado pela lei específica da ALDB, né? A lei que trata da contribuição social do salário família, ela tem uma amplitude que a LDB não traz. E nós consideramos que essas políticas, ainda que diretamente assistenciais e indiretamente educacionais, né, se pudermos considerar assim, elas são essenciais à efetivação da política de educação, né? Um aluno ele não pode ter uma educação de qualidade se ele não tiver de posse do corretivo, de óculos, dessas políticas indiretamente educacionais, né, nos termos da LDB. Então, basicamente, esse raciocínio. E é um tema polêmico, nós colhemos, a partir da pesquisa que nós fizemos, nós encontramos
o Tribunal de Contas do Espírito Santo, ele desconsidera completamente, mas o Tribunal de Contas do Paraná e de Minas Gerais permitem, através de consulta respondida por aquela corte, a utilização desses recursos da contribuição social do salário família para a implementação desses programas que indiretamente beneficiam e concretizam a política pública educacional. Excelência, eu queria só complementar, aqui é um argumento extrajurídico, que inclusive o município fazendo a utilização desse valor, apesar de não constar do limite mínimo, se eventual problema for sanado com esse recurso, ele vai deixar de aplicar outros valores em outras áreas, em outras subfunções para vamos dizer, resolver aquele problema. Eu entendo que é algo que faz com que o município deixe de aplicar menos ainda em educação e de como se interprete, inclusive em saúde. Apesar de aqui não sabermos a questão das funções e subfunções, é claro que aquele orçamento da saúde poderia ser aplicado aqui na parte da educação, justamente na questão do atendimento médico, exames e até na concessão, no caso aqui como foi na consulta, da questão dos óculos, aliás, não vou nem falar óculos, mas dos corretivos visuais, por assim dizer. É extrajurídico, mas é algo que a gente não, como está aqui perto do dia a dia da execução, verifica, né? É isso, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, entendendo a lógica dos dois raciocínios, mas é preciso invariavelmente optar por um deles, de forma que eu vou acompanhar o relator. Era só fazer um comentário. É tão difícil essa parte jurídica na hora que a gente percebe uma realidade nossa. Não vou nem dizer o município de Marechal Deodoro, que talvez tenha uma realidade melhor do que outros, né? Bem melhor de outra arrecadação. Mas a necessidade básica de você ver, de você dar um óculos, um corretivo, de você dar até para entusiasmar uma criança, você dá um uniforme. A parte contábil não vou nem entrar nesse detalhe. Ele querer mostrar aquele uniforme novo, aquela mochila nova, aquela coisa, dá para ele assim um upgrade terrível, né? Ele vai ficar, vai ser um estimulante fantástico. Eu acho que independente aí da contabilização, eu acho que ter quem dá a forma e onde vai, para mim é detalhe. Mas se você tem a possibilidade de dar, você tem como dar, eu já estudaria. Agora, depois eu vou contabilizar como é que ia ser. Está aprovado, conselheiro. Senhor presidente, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada. Sérgio? Já. Não tem pauta. Então não temos mais pauta para o dia de hoje. Está facultada a palavra para as conselheiras, os conselheiros e o nosso representante do Ministério Público. Senhor presidente. Conselheira Raquel. Eu gostaria só de comunicar que na semana que vem, eu não estarei presente nem na sessão do Pleno, nem nas duas câmaras, porque como membro representante do Tribunal de Contas de Alagoas, na Comissão de Garantia, irei fazer a primeira visita ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, né, e será exatamente na segunda e na terça-feira. Mas como o voo que chega mais rápido aqui após a visita, chega meio-dia do dia seguinte, da quarta-feira, eu não consigo pegar nenhuma das sessões. E aí, aproveitando, eu só me lembrei disso depois, a reunião administrativa que foi proposta por Vossa Excelência no dia 12, eu não estarei presente. Mas a questão, ela já foi colocada na sessão de pleno, acho que é a conselheira Rosa que está presidindo, não foi, conselheira? Não. Foi não? Foi o senhor mesmo? Esse assunto do processo, que o conselheiro Anselmo está sabendo que se Vossas Excelências quiserem
conversar a respeito, por A mim gente não tem problema, pegar- já sabem qual é a minha Rodrigo, opinião. inclui na pauta, Selma, essa pauta dela, Tá. mesmo que ela não esteja pra gente poder discutir aí. É Pronto. um assunto praticamente já decidido, mas há Que uma... pode ser melhor amadurecido para Isso. poder deliberar, ter uma deliberação mais formalizada. É uma mudança da praxe do tribunal apenas. Ok. Então, não tendo quem mais queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrado, convocando para terça-feira, no horário regimental.